Viu Podcast? Estamos hoje com o Jonatas Oliveira. Esse cara aqui, ó, ex-jogador de futebol, palestrante motivacional, trabalha com gestão de ex-atletas, coach, fez gestão de lideranças pela Fundação FGV e vamos ver aí durante o programa, acho que ele vai lançar uma carreira de cantor também, hein? Vamos ver essa. Jonatas, obrigado por ter aceitado. É um prazer. Prazer enorme. Vamos bater aquele papo? Vamos, opa. Ó, tenho várias coisas que eu quero saber aqui, hein? 12 12 anos. De lá você veio pra São Paulo. Como foi sua infância? Onde você nasceu? Você tem irmãos? Bacana. Henrique, eu nasci no estado da Bahia, numa cidade chamada Gandu. Cidadezinha pequena, se eu não me engano, fica no sul da Bahia. E com cerca de 8 anos de idade, 8 a 9 anos de idade, a minha mãe resolveu, junto com meu pai, separar. E a gente mudou para lá, para uma cidade chamada Valença. É uma cidade turística da Bahia, uma das cidades mais conhecidas de lá, uma cidade lindíssima, muito bacana. E ali eu fiquei até os 12 anos de idade. Então, nesses 12 anos de idade, entre 10 e 12, foi aí que eu comecei a ter a curiosidade de jogar futebol. Na verdade, é um sonho de todos nós brasileiros, né? É jogar futebol. Então, eu não fui diferente e comecei ali a conhecer o futebol e fiquei nesse mundo aí como criança com esse sonho, né, de ser atleta. E aí eu com 12 anos eu vim para São Paulo. E você tem irmãos? Sua família é grande? Olha, minha família é grande. Meu pai e minha mãe, né, meu pai faleceu primeiro, né, faz cerca de 10 anos aí, e minha mãe mais recente faz em torno de 2 anos. Eu tenho 6 irmãos no total, sendo 2 homens e 4 mulheres. Então, minha convivência com mulheres sempre foi muito grande, né? Um pessoal que está um pouco espalhados aí pelo Brasil. Eu tenho uma irmã que mora no Espírito Santo, um irmão que mora em Itanhaém, aqui no interior de São Paulo. Exatamente. E os demais moram por aqui mesmo. Justamente aí com 10 a 12 anos eu comecei lá na Bahia mesmo a treinar, né, num time que tinha um campo próximo de uma cachoeira muito linda, né, a cidade lá de Valença cheio de cachoeiras, e ali o campo gramado bem grande, e eu comecei a treinar ali e comecei a despertar interesse e curiosidade do treinador. Ele sempre observava a qualidade de passe, né, que é uma coisa que para mim sempre foi um gol. Em que posição você jogava? Olha, quando criança eu comecei como zagueiro. Meu primeiro jogo foi como zagueiro. Nos treinos, que é onde ficava próximo da cachoeira, nos coletivos, eu ficava mais no meio campo ali. Porém, quando a gente foi para o jogo, foi como zagueiro. Criança não tem muita essa coisa de altura, né? Então eu comecei ali na zaga. Mas sempre, como eu era canhoto, sempre acaba sobrando na lateral esquerda. Eu sou canhoto também. Canhoto habilidoso, hein? Que legal! Normalmente né? E chuta bem, também cruza bem. E ficou evidenciado isso na questão do passe, né? Passe a gente sabe que é uma das coisas mais importantes no futebol. E aí, depois de 12 anos, com 12 anos eu vim para São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar, né, num supermercado com 14 anos. E me matriculei juntamente com meu irmão numa escolinha de futebol do São Paulo Futebol Clube. E ali a gente foi a nossa base, né? Foi numa escolinha. E ali continuou alimentando esse sonho, né? Eu trabalhava e treinava na escolinha 2 vezes por semana. A gente sabe que o ideal, né, é você... É pouco, né? É pouco. O ideal é você treinar todos os dias. Então, na verdade, eu estava no futebol, mas não estava. Até porque eu treinava em campo society, que é reduzido. O ideal é você treinar num campo. Então, a minha base, ela não foi feita de uma maneira correta. Então, isso, lá na frente,
acabou, de certa forma, atrapalhando um pouco o segmento da minha carreira. A gente já vai chegar mais para frente, eu quero que a gente converse sobre a parte profissional, sim, você como coach, mas ainda quero perguntar, antes disso, eu sei que o esporte ele traz muitas competências para a pessoa. E o que você carrega, quais são essas competências do esporte, que hoje você não é mais atleta, que você carrega ainda para a vida? Olha, o esporte, ele ensina muita coisa. As pessoas que, na verdade, as pessoas que ensinam, as pessoas que fazem parte do mundo do esporte, elas te ensinam a fazer e a não fazer, o tempo inteiro. É assim na nossa vida. Mas tem uma frase muito emblemática que eu carrego para a vida, que foi de um treinador chamado, eu só lembro do sobrenome dele, Scarpellini. A origem dele provavelmente é argentina. Foi um treinador onde eu tive na base, no júnior do Grêmio de Maringá, do Paraná. Fiquei 1 ano lá. E ele, percebendo essa qualidade que eu tinha de passe, de arrancada, ele percebeu uma timidez em mim com tudo isso. E ele disse assim: se apresenta. No jogo você tem que se apresentar. E essa é a grande frase que eu trago comigo. Isso é muito abrangente. Caramba, e é uma verdade que na vida quem se esconde às vezes acaba perdendo muita coisa, né? Muitas oportunidades, exatamente. Interessante. E ali no jogo, né, quando ele falou isso, a minha atitude já começou a mudar. Eu já comecei, e me deu uma frase tão curta, me deu uma confiança enorme. E ali eu comecei a me destacar. E quem são os seus ídolos assim no esporte, no futebol, como atleta? Olha, no futebol são muitos ídolos, né? Mas como a gente tem que destacar alguns, eu diria aí o Ronaldo Fenômeno, né? Não poderia. Acho que para nossa geração tem, claro, Pelé, Garrincha, né? Mas para nossa geração, para nossa idade, a gente tem que buscar aqueles que a gente mais lembra. E o Ronaldo Fenômeno, Edmundo, Romário, né? São grandes personagens. Marcelinho Carioca, o jeito que ele batia na bola, totalmente diferente, né? E é muito emblemático, né, esses personagens. Sim. Mas se eu pudesse escolher nessa parte eu não vou ficar em cima do muro. Roberto Carlos, porque a posição que eu mais joguei foi de lateral esquerdo. Então, naturalmente, eu tinha que ter uma referência. Roberto Carlos, o melhor lateral esquerdo que eu já vi. Boa escolha. Vamos lá, agora eu acho que a gente... você aí tem um currículo bem diverso, né? Assim, bem com muita coisa. Queria que você falasse sobre... me corrige se eu tiver... Você fez gestão de liderança, né? Pela GV. E você também você também fez curso de RH, é isso? Isso. Fala um pouco sobre a sua formação acadêmica. Olha, minha formação acadêmica, ela começou, claro, no próprio colégio, né, escola. Eu sou uma pessoa que, por conta dessas minhas pausas para viajar até para fora do país 2 vezes por conta do futebol, o meu ensino ele foi fragmentado, né? A minha educação tradicional de estudo, ela foi, entre aspas, prejudicada. Então, porque eu fui muito cedo lá para fora, né? E você morou essas 2 vezes, onde você morou? Olha, na verdade, por conta do futebol, foram 7 meses em Portugal. Certo. Que é uma história que mais é na área profissional, convencional, do que como atleta de futebol. Eu não consegui me encaixar lá. Eu fiz apenas um teste. Um teste, todo mundo sabe, quem tem sucesso ou quem não conseguiu sucesso, é muito pouco. Muito pouco. Você tem que ter uma sequência. Você tem que ser avaliado, né, por uma sequência para você chegar a uma média. Opa, esse jogador ele é capaz de fazer aquilo, ele foi capaz de fazer naquele teste lá que a gente fez. Então ele é capaz de fazer. Contrata. Não, eu fiz um teste. E nesse teste eu não estava confiante. Então eu acabei havendo ali uma oscilação e, em tese, eu não aproveitei minha oportunidade, né? E uma vez por semana eu ia treinar num clube chamado Caldas da Rainha,
numa cidade chamada Caldas da Rainha, e o nome do clube é Esporte Clube das Caldas. Certo. Foi lá que eu fiquei treinando. Aí, continuando sua formação, você morou em Portugal, voltou para o Brasil. Sim, exatamente. Nessa questão da formação, eu comecei num colégio normal aqui, e aí quando eu fui para Portugal e voltei de lá, eu continuei estudando supletivo, né? Porque eu tinha que completar. E aí a sua idade ela vai avançando e você tem que dançar conforme a música. Sim. Claro que a preferência era entrar no estudo tradicional, porque ele é mais completo, né? Mas as oportunidades que apareciam foi o quê? Fazer o supletivo. E aí eu fiz o supletivo. A minha vida, a minha história é toda de superação. Por isso hoje eu tenho um conteúdo tão bacana para falar para as pessoas sobre motivação. E as minhas palestras, cada vez mais a gente procura melhorar, né? E vai se tornar extremamente interessante. Então, minha educação, minha formação inicial foi através do supletivo, ensino para jovens e adultos. Pulando essa parte educacional, eu fiz a faculdade de Recursos Humanos. Recursos Humanos. Exatamente, na Universidade Cruzeiro do Sul, sim, aqui de São Paulo. MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, onde fiz toda a parte, só falta a prova final, que isso aí eu vou concluir posteriormente, mas todo o conteúdo eu estudei. E gestão de lideranças também, fiz um curso de gestão de lideranças. E voltando lá em Portugal, eu fiz hotelaria e turismo, no tempo que eu estive lá. Então, quanto mais conhecimento você agregar, melhor. Sim, com certeza. Então, assim, você é o primeiro coach que eu tô tendo a oportunidade de conversar, assim, por um tempo maior. Então, sim, eu tenho muita coisa para te perguntar, pesquisei muita coisa, é um assunto que me interessa, desenvolvimento pessoal, sim, motivação, assim, é um assunto que eu pesquiso por mim mesmo. Então, vamos lá. Tem um coach bem famoso aí, o Jerônimo, que ele disse assim, o coach, se tivesse que explicar assim, de uma maneira bem rápida para uma pessoa, seria fazer perguntas e dar tarefas para essa pessoa. Então eu queria que você visse se você concorda com essa afirmação dele e que você discorresse um pouco sobre. Olha, concordo. Ele simplificou muito uma das ferramentas que o coach utiliza. Certo. Ele sabe que é tão complexo, é tão rico o trabalho de um coach, que é difícil descrever em poucas palavras. Então ele escolheu, na verdade ele não escolheu um adjetivo, ele escolheu uma ferramenta que você usa, né? Que é a ferramenta da contrapartida, de você perguntar, a pessoa responder, e uma ferramenta também de planejamento estratégico, que isso faz parte da minha formação, por isso eu falo bastante no planejamento estratégico, que na verdade todos nós, para tudo e para todos, utilizamos essa ferramenta de forma simplificada, de forma primitiva ou de forma avançada, para tudo. Então, ele está absolutamente correto nessa afirmação que ele falou, mas, repetindo, não é um adjetivo, é uma ferramenta. Parece que 80% dos CEOs americanos ou passaram pelo processo de coach ou são coaches também, né? Também tem os coaches deles, né? E no Brasil, eu acho que isso ainda é uma coisa que tem um certo preconceito ainda, né? Não sei se as pessoas ainda não conhecem o trabalho. E por que você acha que isso aí, no Brasil não é uma coisa mais ampla, esse trabalho de coach? Olha, realmente ainda existe uma limitação aí de amplitude nessa profissão. Existe até um certo comentário de que essa profissão efetivamente ela não foi regulamentada da forma que deveria ser, da forma que precisa ser. E até existe também uma certa confusão em relação às pessoas entenderem a diferença dos profissionais psicólogos, que são excelentes, que são essenciais em nossa vida, na vida de todo mundo, e o coach. Como o Valmor Alves explica, que é coach, ele explica em um excelente coach, diga-se de passagem, em um dos vídeos que eu gravei, as principais diferenças que ele identifica, porque eu digo que ele identifica porque é muito complexo. Tá? São dois profissionais aí que têm muita complexidade naquilo que fala. Sim. Então, na visão dele, ele passou um pouco do que ele enxerga e existe uma diferença. Sem querer te interromper, você acha que precisa de uma regulamentação para a profissão? Olha, eu acho que toda regulamentação, toda profissão,
todo exercício, né, de atividades, de funções que vá de encontro ao desenvolvimento pessoal precisa de regulamentação, precisa de apoio, e esse apoio não é para amanhã, esse apoio é para agora. Ainda mais uma profissão, juntamente com os psicólogos, psiquiatras, médicos, a importância é tanta qual. Para você ter ideia, existem médicos aí que são médicos, enfermeiros. Quando eu digo médico, enfermeiros, é todos os profissionais da saúde que, especialmente nesse momento, estão extremamente sobrecarregados. De quem que eles precisam? Do psicólogo, do psiquiatra, do coach. Sim, porque esses profissionais eles se completam. E o coach ele não pode ser desconsiderado. Então, para ontem, precisa ser regulamentado. Então, Henrique, complementando, essa questão, ainda falando um pouco do preconceito, é um preconceito involuntário. Não que as pessoas queiram ter. Porque o trabalho do coach, em consequência, muitos coaches, ele faz o trabalho de coach e sonha. Alguns já conseguem, outros sonham em fazer palestra. É importante sonhar em fazer palestra, porque é um reflexo, é um resumo de tudo aquilo de bom que eles fazem, que eles ouvem, absorvem e devolvem um valor de conhecimento. Então, criou-se um mito, digamos assim, um mito de que esses profissionais são caros. Porque realmente tem alguns que cobram um valor que fica um pouco aquém das condições da média do brasileiro. Porém, não é caro. Uma consulta, se for cobrada R$1.000 de 1 hora, não é caro. Um investimento que dá retorno, né? Dá retorno, e é um retorno, não é futuro, é um retorno imediato. Confiança tem preço? Não, jamais. Não. Então eu citei um exemplo de R$1.000, mas é claro, R$200, né? Um valor mínimo aí, digamos assim. Então vale a pena pagar. Vale a pena. Igual psicólogo também. Eu gosto de exaltar o profissional que está paralelo à profissão que eu escolho. Porque é importante você valorizar as pessoas. Eu não enxergo um profissional que trabalha na mesma linha ou numa aparente concorrência como um concorrente. Eu enxergo como um parceiro. Tem um coach que fala assim, quando ele tem um cliente, né, um cliente potencial, e aquela pessoa está muito focada no passado, ele fala, isso não é comigo, isso é com um psicólogo. O coach é um cara que trabalha daqui para frente. Você concorda? Eu concordo plenamente. No sentido de que ele quer dizer que deixa o passado para trás, vamos focar da agora para frente. Isso é uma explicação muito voltada para motivação, mas visando uma forma mais completa. O nosso passado ele é importante, ele é importantíssimo, seja ele bom ou seja ele ruim, relativamente falando. Não importa, e importa o seu passado, seja lá ele qual for. Eu digo quando percebe-se que a pessoa tem alguma questão para ser resolvida ou está clinicamente numa depressão. Isso não, o coach talvez não caberia aí, né? Ele deveria ser encaminhado para um profissional de saúde, vamos dizer assim. Ah, sim. Né? E o coach seria para uma pessoa que, na verdade, quer atingir metas ou atingir algumas coisas e ela por si só não tem essas ferramentas. Exatamente. Em cima do que você está falando, o que você está falando é tão verdade que quando eu decidi ser coach, não porque simplesmente eu decidi ser coach, porque me denominaram coach. Interessante. Hoje uma das coisas que eu não te falei, eu sou empresário. Mas eu nunca quis dizer, eu sou empresário. E um dia me disseram, olha, pelo que a gente viu aqui, tá? Não disseram, colocaram num documento. Eu fui ver minha profissão, eu não falei. Colocaram pra mim, eu fui ver empresário. Então, qual a importância disso? Você precisa ser pra você parecer ser. Não parecer ser pra ser. Sim. Então, voltando naquela questão do psicólogo, quando eu decidi ser coach, porque eu fui denominado coach, percebi que realmente era coach, isso não quer dizer que eu estava pronto, eu precisava me desenvolver ainda mais,
quem foi o primeiro profissional que eu procurei? Uma psicóloga. Para quê? Para combinar com ela o seguinte: os pacientes, como que eu vou identificar que os meus clientes são seus pacientes? Me dá aí um parâmetro. Aí ela me deu. Eu falei, os clientes que eu perceber isso são seus. Não é comigo, né? Não é comigo. Esse valor não é meu, ele é seu. Então, é uma das frases que eu falo, talvez até você vai me perguntar mais para frente sobre isso, mas é muito verdade. Dê valor a quem tem valor, e o seu valor será ainda maior. Então, ou seja, o profissional coach, que ele reconhece isso, ele tem valor não só para o teu cliente, mas ele tem valor para o parceiro psicólogo. Por quê? Humildade e reconhecimento de saber que aquele valor, daquele processo que aquele cliente precisa fazer, que virou paciente, aquele valor daquele atendimento não é seu, não me pertence como coach, pertence a quem estudou e se dedicou para ser psicólogo. Não sei se você teve a oportunidade de assistir um vídeo no YouTube, é um vídeo que tem muitas visualizações, de um canal que chama Spotniks, que eles colocam duas pessoas antagônicas para conversar, e elas não sabem, elas entram numa sala, você não sabe quem eu sou, e às vezes são pessoas de duas visões políticas diferentes, ou às vezes um cara de uma religião e outra religião, e colocaram um coach e uma psicóloga, eles não sabiam, e eles têm um debate de mais ou menos meia hora. Um dos vídeos deles que tem mais visualização. E não sei se você assistiu, mas vou resumir para você. Era uma psicóloga de 27 anos e um coach quântico, um cara que é engenheiro de computação, que também era coach, de 40 e poucos anos. E naquele vídeo, a minha percepção é que ela engoliu o cara, assim. Ela se colocou numa posição de que, o que você faz, ninguém sabe direito o que é, isso não é regulamentado, tem muito coach, tem muita gente doente procurando vocês e vocês estão assumindo um papel que não deveria ser de vocês. E foi muito engraçado que ela, apesar de ser muito mais jovem do que o cara, ele se colocou numa posição de defesa o tempo todo e tentar explicar, quase como se desculpando, assim. Você acha que existem maus profissionais, ou como é uma profissão nova no Brasil, vamos dizer assim, não tem um tempo ainda de experimentação, por isso existe um preconceito, exatamente para as pessoas não conhecerem o trabalho desses profissionais? Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar por uma pergunta dessa, porque muitas vezes a gente vê profissionais tão experientes, né, na área de comunicação, e a gente se encanta com a capacidade deles, mas tem alguns que acabam por distração ou por uma série de outro motivo não argumentando uma pergunta tão interessante. Em primeiro lugar, parabéns. Em segundo lugar, eu adoro assumir responsabilidade, assumir o peso para ficar mais leve para as pessoas. E sabe como que eu vou assumir isso agora? Esses coaches despreparados que, pela sua pergunta, pode ou não ocasionar um mal, digamos assim, entre aspas, as pessoas que os procuram. Quando eu fui identificado como coach, me veio um caminho na cabeça. Falei, caramba, realmente tem tudo a ver. Eu até então não sabia direito. Eu fui identificado como coach e não sabia direito o que era coach, cara. Eu falei, coach eu gostei do nome. Nome curto, né? Prático. Gostei, eu sou coach. Que legal, né? Desculpa interromper, o que vem à mente é aquele cara que é o treinador dos Estados Unidos, assim, aquele cara que motiva o time de futebol americano, né? Isso que vem à mente, né? Exatamente. Foi aí que eu fiquei conhecendo a palavra coach. Só que você achar que está preparado não quer dizer que você está preparado. E não é porque, através de uma ação minha tão assim arrebatadora, naquele momento de motivação, que gerou a pessoa ficar tão perplexa, no bom sentido falando, dizendo, você é uma espécie de coach? Aparentemente eu estava já preparado naquele momento, mas não estava.
Eu achei que estava. Então eu comecei essa empolgação que eu quero dizer sobre os coaches que estão por aí, que ainda não estão preparados. Não é por culpa deles, não é por maldade. Eles querem, eles veem uma oportunidade de ganhar um valor significativo, um valor digno, né? Porque a gente sabe que essa área é bem remunerada, né? Não podemos ignorar isso. Então isso gera o quê? Gera um sonho para as pessoas que querem ser coach. Então não é de maldade. Então o que eles fazem? Foi o que eu fiz. Começa a estudar, mas prepara o seu equipamento, prepara a sua mesa em casa, seu computador e se prepara ali de uma forma para ajudar as pessoas. A ansiedade faz com que esses coaches, e foi o que aconteceu comigo mesmo, faça de tudo para atender as pessoas, para mudar a vida das pessoas. Só que eles ainda não estão preparados. Eu percebi isso logo, eu não fiz nenhum atendimento para perceber isso. Porque eu faço reanálise todos os dias na minha vida. Todos os dias. E rapidamente eu percebi isso, que eu ainda não estava preparado. Foi aí que eu resolvi me reservar e ficar mais de um ano fazendo o processo que tinha que ser feito para atingir o nível que eu tenho hoje de autoconhecimento. Isso não quer dizer que eu saiba de tudo. Isso não quer dizer que eu não erre. Mas, diante da tua pergunta, eu digo, não há maldade, não há má fé nessa despreparação. Há uma certa inocência. Sabe a frase do compadre Washington? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. É por aí. Então, o que essas pessoas precisam? Mais do que qualquer coisa, confiança. Confiança. Com confiança, com humildade, com educação. E não é educação, gente. Educação, estudar, é essencial, é maravilhoso, é importante. Mas a educação, que eu quero dizer, é primitiva. É aquela educação de gentileza. Entendeu? É isso que você tem que ter. Você vai longe. Então, existem muitos desses profissionais, muitos coaches, que talvez estudaram mais do que eu. Estudaram mais que você. Se acabando, tentando se preparar ao máximo para ajudar as pessoas. Mas não conseguem, porque falta o quê? Confiança. E essa confiança é uma das muitas ferramentas que eu passo nos meus treinamentos. Então, continuando, enveredando ainda nesse caminho, eu sei que muitos coaches utilizam de PNL, né, de programação neurolinguística. Queria saber se você utiliza dessa ferramenta, explicasse para o pessoal, para entender o que significa, e por que tem gente ainda com o pé atrás com PNL, uns falam que funciona, outros falam que não funciona, uns falam que é bobagem. Conta aí pra gente. Olha, eu costumo trabalhar de uma forma muito prática. PNL, você já lembra de ML, então deixa essa sigla pra lá, deixa pra lá, entendeu? Temos que ser práticos, é isso que os coaches, tem muitos coaches que ainda não adquiriram a confiança, temos que ser práticos, falar a linguagem das pessoas, ser claros, esquecer dessas siglas. Às vezes a pessoa perde uma oportunidade de captar um cliente porque fala que é CEO. CEO é a palavra da moda, legal, bonita, mas coloca CEO e coloca um tracinho que você é chefe, executivo, operacional. Aí aquele fazendeiro que tem 100 milhões de dólares na conta. Agora entendi. Esse cara tava me xingando que CEO o quê? CEO é sua mãe, entendeu? Então temos que ser práticos, mas não esquecer que o público-alvo, nem todos têm o conhecimento daquela sigla. Então, falando do PNL, que faz perguntas, esperando respostas. PNL é a sigla de Programação Neurolinguística, que é um estudo aí da década de 60, se não me engano. E tem psicólogos que acham que, isso daí não é para qualquer um mexer com isso, porque aí a pessoa, de repente, ela muda e fica super motivada e sai de casa às 5 horas da manhã, atrás do objetivo, como se destravasse uma coisa assim dentro da pessoa. É o famoso gatilho mental. Exatamente. Então, eu queria fazer esse gancho, porque quem é coach, quem mexe com desenvolvimento pessoal, tem umas palavras assim, tipo mindset, workflow. Tem uma coisa assim, isso vira uma caricatura. Um dos grandes problemas de nós brasileiros, especialmente, gente, eu não estou falando que brasileiro é problemático, né? O mundo é problemático, eu sou problemático, nós somos, todo mundo é, mas a diferença é como você lidar com os problemas, tá? Mas o que eu quero citar é o seguinte, a gente se apega muito a modinhas, palavrinhas técnicas que assustam. Por exemplo, gatilho mental. Você fala isso pra pessoa, você lembra do quê? Você
Lembra arma, né? Lembra... Suicídio, gatilho mental, gatilho na mente, na cabeça. Então deixa isso por lado, isso assusta as pessoas. Gera um preconceito com toda razão, desculpa lá, com toda razão. Então, que gatilho mental não são palavras-chave, vamos fazer assim, que faz com que as pessoas encontrem o melhor delas dentro de si. Porque realmente não é hipocrisia. Muitas pessoas às vezes estão vendo a gente falando assim com confiança, com espontaneidade, fala, caramba, eu quero ter essa confiança. Mas essa confiança realmente está dentro das pessoas. O que muda, o que faz a diferença é o nível de acesso. E por isso o coach utiliza essas ferramentas. PNL, basicamente é isso, é você ativar, né? Você falar palavras-chave que as pessoas foquem em repeti-las, porque é com a repetição que você vai chegar à excelência. Eu, como atleta de futebol, né, você começa a chutar, quanto mais chute você der, mais você vai acertar. O Tele Santana, não foi assim que ele fez com o Cafu? Sim. Cruzava mil vezes por treino, né? Exatamente. O lateral direito eu não vi, ninguém cruza melhor que ele. Foi um dos laterais que mais... Por quê? Porque da repetição. Então é nesse sentido que o coach ele insiste nessas ferramentas que fazem com que insiste no convencimento. Eu não gosto muito de usar a palavra convencimento. Eu gosto de usar a conscientização, que na verdade é essa. Convencimento dá a impressão de que você está enganando, né, a pessoa. E na verdade convencendo algo que ela não é, que ela não pode. Na verdade é a conscientização de que ela pode sim. De que ela pode sim, e que ela vai conseguir alcançar. Dentro das suas limitações, dentro da sua realidade financeira, realidade profissional, sentimental. É aí que entra outra palavra, né? Crenças limitantes, que se tornam um mito. O que é isso, meu Deus do céu? Crenças limitantes. Isso é coisa religiosa, não quero saber não, deixa isso pra lá. Chega de ilusão, não quero saber disso. Então, mais a preocupação, em contrapartida, a preocupação dos psicólogos, tem todo sentido. Eles têm que se preocupar mesmo. Porque qual é a preocupação deles? É as pessoas não serem iludidas. É não se criar algo que muitas pessoas acabam caindo nesse erro. Os coaches, às vezes involuntariamente, eles não sabem explicar que aquilo não é artificial e fica parecendo artificial. Ou seja, a pessoa vai numa consulta, recebe ali aquela carga de conhecimento daquele profissional, mas sai dali, tudo parece um paliativo. Então, às vezes até o coitado do coach, né, que o psicólogo sofre com isso também. A pessoa, você vai com a expectativa de fazer um atendimento, de ajudar a pessoa durante 10 meses e a pessoa vai uma vez, 2 vezes, não quer mais, desanima. Então a gente precisa quebrar essas amarras, esses preconceitos, essas siglas. Essas siglas são crenças limitantes. Sim. E o próprio coach criou para ele mesmo. Então, aí colocando lenha na fogueira, eu sei que você é um cara que não fica em cima do muro. Você acha que tem uma parcela, claro que não são todos, dos psicólogos que tem um pouco de dor de cotovelo por verem coaches ganhando muito dinheiro? Assim, eu sei que eles tem pessoas agora que cobram pelo processo um valor muito mais alto do que consultas no consultório. Você acha que tem um pouco de dor de cotovelo aí? Eu acho que tem. Tem? Mas sabe o que eu acho sobre isso? Tem toda a razão. Tem toda a razão. Mas aonde que está a questão? Tem que haver união. Onde há união, há entendimento. Os órgãos competentes, as pessoas competentes que lideram o exercício do coach no Brasil, seja formalizado ou não formalizado, tem que se unir com as pessoas competentes da psicologia, chegar a um denominador comum para que os dois sejam valorizados. E não de uma forma tão desproporcional. Se queremos, se pregamos a distribuição de renda, o equilíbrio no país, esse equilíbrio tem que começar por nós. Não adianta ficar só cobrando do governo, seja lá ele qual for, seja do PT, seja do PSD, seja do PSDB, seja do MDB, seja lá do qual for, ou simplesmente sem partido. Não adianta. E com tudo isso aí a gente está sendo hipócrita. Tem que começar em nós. Então, precisa haver um entendimento entre as duas classes para que haja uma distribuição maior, ou seja, uma valorização maior do profissional psicólogo, que estuda e não estuda pouco. Então ele precisa... Muitas vezes é tempo integral, 5 anos, né? Sim, exatamente. E precisa ver as duas partes também, o profissional psicólogo. O profissional psicólogo ele tem um peso, uma importância muito grande para a sociedade. E a sociedade, pode ser que no valor, alguns não consigam seu reconhecimento, mas outros sim.
Porque aonde está também a culpa disso? O profissional psicólogo ele tem que se valorizar. Poxa, a desproporção está dentro da própria classe. Tem uns psicólogos que cobram a consulta, digamos aí, exemplo, para não expor ninguém, que cobra R$800, tem outros que cobram R$150. Pô, o que é isso? Então não adianta você olhar para o coach e falar, ganha muito dinheiro, se dentro da própria classe não há um consenso, não há uma regra, não há uma regulamentação de boas práticas, de ética, para se manter um equilíbrio dentro da classe. Entendeu? Então, os profissionais psicólogos são extremamente importantes, tanto quanto o coach. Os dois são muito importantes e precisamos deles. Muito. Tá, eu tenho uma dúvida e queria que você explicasse assim bem rapidamente. A diferença do coach, do mentor e do consultor. Coach, mentor e consultor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É farinha do mesmo saco. Boa. Mentor é você pensar em soluções para ajudar as pessoas. Né? A mentoria é isso. Claro que tem a mentoria do mal, né? O pessoal criminoso, né? que quer estudar como burla bancos, como fazer isso, aquilo, ele é um mentor, né? Se você quiser fazer um curso disso, tem que procurar essas pessoas. E o coach, ele junta tudo, é uma profissão fantástica, maravilhosa, tá? Se vocês procurarem algum órgão, Jonatas Oliveira, ele é inscrito no... Você não vai achar, viu? Você não vai achar. Mas não tenha dúvidas, pelas próprias palavras, pela confiança, com toda humildade, você vai perceber como aquela pessoa lá atrás disse, você é coach. Legal. Ó, tem um cara, ele chama Jocko Willink, ele é um americano, ele foi Navy SEAL das Forças Especiais dos Estados Unidos, ele também agora ele já é aposentado, e ele é empreendedor agora, ele tem um podcast, é escritor de livros, e ele... Vamos lá, vou te colocar numa saia justa. Eu sei que você faz palestras motivacionais, okay, né? E ele fala que não acredita nesse tipo de motivação. Só para você entender como esse cara ele acorda todo dia 4 horas da manhã, 4h30, todo dia. Inclusive ele tira uma foto da hora que ele acorda e põe no Instagram dele, todo dia. E ele dorme com a roupa de treinar, a roupa de ginástica. Ele já dorme com essa roupa para não ter desculpa de acordar e ter que se vestir. Então ele acorda todo dia entre 4 e 4h30 da manhã. E ele fala que a motivação é um fogo que apaga rápido. Ele acredita mais na disciplina. Ele fala, a disciplina é uma coisa que você vai fazer mesmo você não querendo fazer. Então ele não acredita muito. O que você acha desse pensamento desse cara? Olha, eu acho que ele está absolutamente certo. Ele está certo. Mas, provavelmente, ele não viu a palestra certa, ou ele viu as palestras e não estava sintonizado de uma forma, de uma sincronia, que ele pudesse compreender a simplicidade e a complexidade das pessoas, das coisas que foram ditas. Porque, às vezes, existe uma complexidade por trás das frases simples, que dependendo do seu estado de espírito, do seu estado emocional, você não consegue identificar. É como se fosse, sabe, uma imagem que você vê no site? Sim. Para você é só uma imagem. Por trás daquele site existe uma linguagem. Vamos usar a mais conhecida, que é HTML. Sim. São códigos e códigos que tem por trás de uma imagem tão simples. Então, muito provavelmente, essa pessoa, não lembro o nome dela, mas com certeza não estava antenada da forma que tem que antenar. Exige muita sensibilidade para você entender e principalmente compreender aquelas coisas complexas. As palavras complexas, elas são, em primeiro lugar, assustadoras. Isso faz com que tire as pessoas da sua zona de conforto. Você lembra daquele nerd, daquela pessoa que você fala tão inteligente que quando se aproxima da turminha do barulho, a turminha do barulho se afasta? Sim. Porque a primeira coisa é confusão, ninguém quer confusão. A galerinha tá lá balada, lá, pensando numa mina, né, pensando nisso e naquilo, não quer nerd próximo. Isso é um certo tipo de preconceito. E que esse rapaz, involuntariamente e totalmente de forma compreensível, está fazendo, é um preconceito.
Então, você acredita que a motivação ela tem que ser diária, assim? Sem dúvida. E quer saber? Eu contrataria ele para participar de um treinamento meu. Olha que coisa! Ele não acredita em coach. Contrataria sem dúvidas nenhuma. E adivinha qual módulo eu ia encaixar ele? Disciplina. Porque para mim ele é um exemplo de disciplina. Interessante. Bom, a gente falou bastante coisa aqui sobre coach, ferramentas, o que você pensa. O que você poderia dar de dica para quem está em casa que hoje não tem ainda condições de contratar um processo de coach? O que a pessoa poderia fazer por si mesma para ter um desenvolvimento pessoal, para melhorar? Ok. As pessoas que não têm, principalmente que não têm condições financeiras de valorizar esse profissional, elas precisam de autoconhecimento. Porque, né? Elas não têm como adquirir esse conhecimento externo, que é o ideal. É o ideal. Mas o autoconhecimento ele é muito importante. Porém, não é um estado definitivo. Existe aí uma oscilação. E é nas oscilações que você precisa de uma ajuda externa. É como se fosse uma empresa. Por que as empresas, por mais que se antenem, estejam ligadas nos movimentos de mercado, na variação de acontecimentos da bolsa, de mudanças de lei, tudo que influencia ali na análise SWOT, que é a análise de cenário da empresa. Por que mesmo assim, vamos citar o RH, o RH vê a necessidade de contratar um consultor externo? Por quê? Santo de casa não faz milagre. Não é verdade? Sim. E vamos correlacionar isso a nós. Nós somos o santo. Santo de casa não faz milagre. Por isso, a ajuda externa. Agora, existe aí umas dicas para que a pessoa... Vamos lá, na prática. O cara que tá meio perdido, ele fala, não tô contente com a minha vida, mas eu gostaria de melhorar. Eu não tenho dinheiro hoje para investir ter um coach, mas o que eu posso fazer na prática? Na prática, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa... Existe a necessidade ali dela se manter motivada para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir namorar, né? Que é importante namorar. Isso aí já vai mais para a parte de relacionamento, mas é importantíssimo. É importante a pessoa praticar esportes para se manter, por questão de saúde em primeiro lugar. Ou seja, os pilares da sua vida, você precisa de confiança. Você precisa... Confiança é o quê? Motivação. Só que motivação é o motivo para a ação. O motivo você já tem. Então você precisa de uma motivação plus. Então, como você não tem, vamos lá, como você não tem um fator externo, você tem que criar um ambiente favorável para você. É o quê? É você pensar sempre positivo. Acorda de manhã pensando positivo. Como você vai fazer isso? Agradece. Você acredita em Deus? Acredita em Jesus? Acredita em outra crença, em outro nome, em Allah, no hindu, no Buda? Agradeça a eles. Ser grato. Ser grato é o primeiro passo do dia. Entendeu? Após ser grato, isso aí já vai te dar é o início da automotivação. Após isso, você vai se projetar para o teu dia. Tá? Porque assim, na vida a gente tem que ter metas. Temos que ter... eu sou empreendedor variável, entre outras coisas que eu faço. Então, eu estabeleci 3 pilares. Isso tem totalmente a ver com o autoconhecimento. Isso serve para empresas, organizações, mas principalmente para as pessoas. 3 pilares, que é a projeção, que é a percepção. Desculpe. Primeiro a projeção, percepção e imaginação. Certo. A percepção você já usou ao se conscientizar de que você precisa de motivação. Você percebeu isso, certo? Percepção. A projeção, você precisa saber com muita clareza aonde você quer chegar. Você me disse para as pessoas se sentirem motivadas. Então vamos pegar isso no dia. Aí desse dia você pega como parâmetro para a vida. Você estabeleça como você quer terminar o seu dia. Bem, alegre, feliz. Então existe um caminho a percorrer nesse dia. Então você percebeu isso?
Percepção. A projeção, você se projetou a terminar o dia bem. E a imaginação é como eu vou fazer isso. Aí nessa imaginação, que é ampla, mas prática ao mesmo tempo, você vai dizer, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar, eu preciso levantar, eu preciso agradecer, já agradeceu, eu preciso tomar café bem. Coma bem. Se alimente bem. Vai para o trabalho. O que você precisa estar no trabalho? Você precisa estar alegre. Você precisa estar feliz. Olha, você agradeceu, né? Você se alimentou bem. Então, em primeiro lugar, você acordou. Acordar já é a motivação, né? Ainda mais nos dias de hoje. Sim. Covid-19, acordar hoje é um privilégio. É o maior bem que a gente poderia ter. Entendeu? Então você acordou, você se alimentou bem, você foi para o teu trabalho, produza. E quando eu falo produzir, não é se acabar ali de trabalhar, coisa cansativa, não. É produzir, você fazer o que é certo. Você ter visão de futuro, não só para você, mas para a tua empresa, para a tua organização. Ou simplesmente se você fica em casa, se a tua função é dentro de casa, o melhor para a tua casa. Entendeu? Então é você se projetar, é você imaginar. E você fazer isso com a frequência durante todo o dia, é você ser simpático, é você rir, é você agradecer, é você ser generoso com as pessoas. Nós somos corruptos todos os dias, sabia? Sim. A gente tem a tendência de dizer que na questão monetária, os políticos, alguns, eu vou dizer alguns, tem gente que generaliza, mas eu vou dizer alguns, né? Porque na verdade não são todas as pessoas, né? Tem muita gente do bem na política. Então vamos falar assim, os políticos são corruptos, mas todos nós somos. Se a gente ficar com esse pensamento de que só os políticos são corruptos, sabe quanto o Brasil vai mudar? Sabe quanto o mundo vai mudar? Nunca. E vamos ficar sempre nessa sensação de que nunca as coisas vão mudar. Então, para concluir essa parte aí, o pensamento tem que ser esse. Em primeiro lugar, agradecer. Depois, se alimentar bem. Depois, ser simpático, ser generoso com tudo e com todos. Sorrir. Ou seja, você cria aí um ambiente favorável para você terminar o dia bem. E assim, em toda a vida a gente tem que ser assim. Agora eu vou falar de uma coisa que é mais importante do que você se projetar para o dia. Tá? Isso é um fragmento da sua vida. A nossa vida é um livro, é uma história. Mas temos que já de cara visualizar qual é o final que a gente quer. Qual o legado que a gente quer deixar. Qual o legado que a gente está deixando. Então, você se projetar a dizer o que eu quero ser. Por exemplo, se você me perguntar o que você quer ser. Eu sou palestrante. Se Deus, né, se... Você já atingiu parte do que você gostaria, é isso? Não? Eu já atingi Tudo. Tudo. Isso quer dizer que eu sei de tudo? Não. Eu aprendo todos os dias, com tudo e com todos. Eu erro. E como eu erro, eu aprendo. E faço de tudo para não repetir meus erros. E eu aprendo com o intelectual. E eu aprendo com a pessoa que não teve oportunidade de estudar, mas que com um olhar me fala. Se não olhar para mim, me fala. Se me elogiar, me fala. Se não me elogiar, me fala. Agora imagine quanta coisa eu não consegui coletar e quanta coisa eu não tenho para falar nas palestras. E isso vai ser diário, todos os dias. Eu sei que a gente tem que ser assim. A gente tem que pensar grande, mas tem que se sentir pequeno, porque quando a gente se sente pequeno, nós somos grandes. E quando achamos que somos grandes, somos pequenos. Os últimos serão os primeiros, né? Os últimos serão os primeiros. Sempre, sempre. Show. Jonatas, me fala sobre empreendedor variável. O que é isso? Olha, empreendedor variável, Henrique, é complexo e simples ao mesmo tempo. Eu sou empreendedor variável, só eu sou? Não. Muitas pessoas que são ecléticas, né? Por exemplo, você pega aí pessoas mais famosas, atores, né? Atrizes. Normalmente você pega aí profissionais que você dá uma olhada no currículo, ouve falar dele, ele é ator, ele é compositor, ele é cantor, ele é dançarino, um monte de coisa. E isso são o quê? Profissões. Eles tornam o quê? Empreendedor variável. E tem pessoas que sabem mais coisas. Falando do RH,
uma das coisas que precisam ser urgentemente revistas no RH, que é um setor extremamente importante, fundamental de qualquer empresa, e nós somos RH, é você desprezar a história de um candidato. Criou-se um mito de que o ideal é você entregar um currículo com uma folha. Você já ouviu falar disso? Sim. É uma convenção, né? Exatamente. Assim. Isso está totalmente errado. Isso é um paradigma horrível que foi criado. Compreensível, mas é horrível. Isso gera o quê? Procrastinação. Que nada mais é, de uma forma prática, nesse contexto, preguiça de ler, de avaliar. Olha, vamos parar com isso. Isso tem tudo a ver com o empreendedor variável, tá? Tem muitas pessoas em empreendedor variável. Tem muitas pessoas que conseguem contribuir muito para a tua empresa. Só que você precisa ler. Você precisa ver quais são as competências. As pessoas estudaram, as pessoas se dedicaram, as pessoas choraram para conseguir ter aquela competência. E aí, de repente, a gente se acha no direito de dizer, é uma página que eu quero. E desconsiderar os valores, não. Então, empreendedor variável, é a pessoa que tem uma série de competências e que precisam escolher um público-alvo definido, porque senão ele fica perante a sociedade, perante o mercado, como uma pessoa que não tem foco. Sim. É muito parecido com o preconceito que o curso de administração tem. Normalmente, quando a pessoa fala, e aí, o que você vai fazer? Aquele cara que não sabe o que quer, faz exatamente, vou fazer administração. Isso é um preconceito, um paradigma que precisa urgentemente ser quebrado também. Porque a administração de empresas é um dos cursos mais ricos que tem e mais abrangentes. Então, o empreendedor variável, falando agora de mim, como que eu sou empreendedor variável. Durante a minha vida, eu tive várias ideias. Inclusive, tive uma ideia de muito sucesso, agora na pandemia. No momento de mais incerteza, de mais improbabilidade, foi onde eu tive uma ideia, onde eu fiz usando uma série de ferramentas de empreendedorismo, usando pesquisa de mercado, usando plano de negócios, usando planejamento estratégico, usando uma série de projeção, né? Eu consegui em uma semana fazer um planejamento e criar algo dentro de uma ideia que já existe, que é uma das ferramentas que o empreendedor variável usa. Ele não necessariamente cria algo novo, mas ele cria algo novo dentro de algo que já existe, que às vezes é muito mais interessante. As pessoas se preocupam muito de criar uma nova ideia, primeiramente por sobrevivência, também pela necessidade de inovar, de não parecer estagnado, né? Então é aí que surgem as alternativas. E o empreendedor variável, eu digo por mim, é cheio de ideias todos os dias, o tempo inteiro. E ele consegue conciliar com o quê? Com ser palestrante, com ser coach. Ele consegue focar, mas o subconsciente dele, ele sabe que existe a necessidade de criar soluções. Criar soluções é diferente de se criar uma ideia. Criar soluções, você pode criar uma ideia nova, uma alternativa. Uma das grandes soluções para as empresas e para as pessoas hoje são as alternativas, não são as ideias novas. E isso é uma grande sacada desse profissional, que existem muitos no mundo. Porém, existem pessoas famosas, muitas pessoas famosas, que são extremamente ecléticos e capazes. E muitas também que não são famosas, que não se encontram. Eles escolhem um segmento, porque tem que escolher, mas não sabem realmente o que é de tão valor que tem. E as pessoas, o que elas são? Empreendedor variável. Ou seja, nesse seu conceito, o profissional que faz uma coisa só, ele já está obsoleto para esse mundo de agora. Não que ele esteja obsoleto. Eu prefiro encarar como essa pessoa é especialista. E precisamos de especialistas. Por exemplo, aí vai de encontro, é muito bem comentado por você, vai de encontro a uma percepção do empreendedor variável. Eu preciso do meu lado pessoas que foquem. Porque como são muitas coisas, num sentido de idealismo, é melhor que eu não foque. Porque se eu focar, a empresa vai perder o quê? Alternativas. Ela vai perder ideias. E é isso que salva as empresas hoje em dia. Ainda mais, você vê, num momento tão obscuro que foi a pandemia, eu consegui 2 feitos aí
bastante interessantes. Foi criar uma ideia de uma ideia que já existe. Eu vou falar agora qual foi. O supermercado online. Legal. Por que o supermercado online? Porque eu percebi logo de cara, eu vou falar como começou logo, para você identificar de uma forma bem simples, tá? Os jornais começaram a divulgar que as pessoas começaram a estocar alimento sem necessidade. Beleza? Sim. Foi isso que aconteceu, né, gente? Lembra? O que eu pensei? Em casa mesmo, eu tinha um espaço lá, eu pensei assim, eu vou estocar pouquinho, só aquilo que eu utilizo. Arroz, feijão, macarrão, leite, cesta básica. Certo. Vou fazer um pequenininho estoque. E isso eu já tinha criado um MEI, uma empresa. E já tinha, olha como é a cabeça do empreendedor variável. Eu já tinha colocado lá nos códigos de classificação, supermercado, restaurante. Eu não trabalhava, mas sabia que um dia ia trabalhar, porque a minha projeção veio lá atrás. Então, eu sabia que ia seguir isso, mas não sabia quando. Eu esperava o cenário correto. Foi aí que surgiu a oportunidade. Mas de cara, eu fui para isso? Não. Eu fui pesquisar quais foram as áreas, os segmentos menos impactados pelo isolamento, pelo afastamento social. E aí, o mais viável que eu identifiquei foi a área de alimentos. E ali, para responder de forma mais rápida, eu criei numa plataforma de aplicativos que tinha acabado de abrir oportunidades para supermercados. Eu criei e não parou por aí. Eu estudei um método de entregas. Eu vi que as entregas estavam demorando muito. Era 1 dia, 2 dias. Teve um local que eu vi 6 dias para entregar num bairro próximo. 6 dias. Nossa. Então estava demorando muito. E ao mesmo tempo veio a percepção de me preocupar, principalmente com os idosos, que era um grupo de risco, não poderia sair. Eu falei, cara, como que eu faço para chegar rápido? Como que eu faço para chegar rápido? E aí eu acionei uma ideia. Aí foi uma coisa nova mesmo. Foi uma ideia nova. De logística que fizesse com que entregasse rápido a essas pessoas. E que, para qualquer um que eu comentei para 1 ou 2 pessoas se queria fazer isso, as pessoas, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o percentual que você tinha que acrescentar sobre o teu produto era o cliente ia ter que pagar 30% em média a mais no produto. Isso quer dizer que eu iria ganhar 30% a mais? Não, por causa do aplicativo. Ele cobrava esse valor e ele precisa cobrar esse valor porque ele tem despesa, ele tem custos. E foi aí que eu arquitetei uma forma. E para resumir para vocês, eu me tornei o supermercado online da região central norte de São Paulo, de excelência no atendimento, de mais notas positivas. Existe todo um conceito. Obrigado, muito obrigado. E existe todo um conceito e um sacrifício por trás disso. Tudo exige sacrifício. E um supermercado de referência, de atendimento, onde os clientes que não precisavam se manifestaram a ponto de você olhar e chorar do reconhecimento do tratamento. E também, não só isso, num cenário em que ninguém conseguia empréstimo, praticamente ninguém conseguia. Eu num trabalho muito árduo de planejamento estratégico, de confiança que eu falei para você, de confiança, de certeza, de perseverança, de persistência. Eu fui um dos poucos, talvez o único na região, a conseguir um aporte financeiro. E sabe o que eu fiz? Parte desse aporte eu passei para outros que estavam precisando. Essa é a cabeça do empreendedor variável. E eu resumi. Muito legal, muito legal. Ó, como eu dei o spoiler aqui no começo, eu sei, porque eu já acompanhei na sua rede social, que você canta muito bem. Isso é mito ou verdade? Então, isso a gente pode conferir agora. Topa? Aí, e não tá ensaiado, hein? Topa pegar o violão e cantar uma pra nós aí? Top, sim, então, claro. Vambora. Gente, compreensão que eu não sou profissional. Não é um hobby que a gente tem em casa mesmo. Fica à vontade. Aí, ó, a ideia foi desse quadro de ter uma música no final e quem topar. E vamos lá, Jonatas Oliveira aqui, mostrando seu talento como cantor no Viu Podcast. Cantar uma música do Renato Russo, Região Urbana, que é bem bacana, música romântica, que eu acho que vai atingir a todas as gerações aí, né?
Ela passou do meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então sorriu pra mim. Foi assim que a conheci. Naquele dia junto ao mar, vai. As ondas vinham beijar a praia e o sol brilhava de tanta emoção. E um rosto lindo como o verão, e um beijo aconteceu. Nos encontramos à noite, passeamos por aí, e num lugar escondido outro beijo lhe pedi. Lua de prata no céu, o brilho das estrelas no chão. Oh, tenho certeza que não sonhava. A noite linda continuava, e uma voz tão doce que me falava: o mundo pertence a nós. E hoje a noite não tem luar. Eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Não sei onde ela está. E hoje a noite não tem luar. Oh, eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Onde está meu amor? Onde está meu amor? Oh, Aê! As gravadoras que tiverem interesse, ó, pode entrar em contato comigo. Agora você vai ter trabalho, hein? Coach, palestrante, vai ter muito show aí pela frente. Nossas palestras serão uma diversão, né? Ah, muito, muito legal. Jonatas, pro pessoal que gostou do teu trabalho, como te encontra nas redes sociais? Olha, me encontra no Instagram, é a maneira mais fácil, né? Jonatas Oliveira, sem H, na forma mais simples possível. Jonatas Oliveira, _oficial. Esse é meu Instagram. Legal. Muito obrigado Obrigado pelo convite. por ter participado. Acho que o pessoal aprendeu muito. Quem ainda não se inscreveu no canal, considera se inscrever. Gente, um abraço, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, muito bem feito, tá? Por todo o ambiente que você cria, que é maravilhoso para quem vem aqui. Eu aconselho a você a vir aqui, sendo convidado. Só vem. Tchau, tchau. Viu o podcast? Obrigado. Obrigado a você.